Prosseguindo então nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós veremos o capítulo 12. Obviamente nós não vamos conseguir ver todo o capítulo, mas nós vamos até onde pudermos, mas a proposta nossa será todo esse capítulo, mas se não der, vamos até onde a gente conseguir. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós nesse instante pedimos ao Senhor que nos oriente em Tua Palavra. O Senhor sabe, ó Deus, o que está preparado para cada um de nós aqui e como, ó Deus, a Tua Palavra encontrará cada coração. Por isso, ó Pai, te peço que nos dê sabedoria, nos dê a direção, Senhor Deus, para entendermos o que a Tua Palavra tem a nos dizer. Oramos e pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Então, como nós vimos no estudo passado, no final do capítulo 11, nós vimos do versículo 19 até o versículo 30, e o capítulo 12, esse trecho todo, 11, 19 a 12, 25, trata sobre a presença de Deus em tempos difíceis. É como nós devemos compreender e perceber a presença de Deus conosco em tempos difíceis, em tempos que não estamos tão tranquilos. Nós vimos na mensagem anterior que a presença de Deus em tempos difíceis, ela se faz ver por alguns elementos, Por exemplo, a manifestação da graça de Deus, a instrução da sua palavra e também pelo amor fraternal revelado entre os irmãos. Aqui no capítulo 12, nós encontramos mais 5 áreas da nossa vida em que podemos ver a presença de Deus conosco, podemos perceber a presença de Deus conosco nesses momentos difíceis, nesses tempos difíceis da nossa vida. Vamos lá, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos mais uma ocasião em que nós podemos perceber a presença de Deus conosco. Quando a igreja está em intercessão, Pela intercessão da igreja, nós podemos usufruir da presença de Deus conosco em tempos difíceis. A presença de Deus se faz ver pela intercessão da igreja. O capítulo 12, ele trata aí daquele momento em que Pedro foi preso, Pedro e João, foram presos, Pedro foi preso, e aí então Deus milagrosamente ali naquela noite liberta Pedro enquanto a igreja estava orando por ele, A igreja estava lá intercedendo por Pedro enquanto ele foi liberto. E aí ele foi, depois de liberto, ele foi ao encontro da igreja. E aí nós temos o momento em que Herodes, a morte de Herodes, Vamos ver como foi que aconteceu isso. Então vamos lá. Primeiro momento em que nós vemos a presença de Deus, podemos perceber a presença de Deus conosco em tempos difíceis, através da intercessão da igreja. Diz o verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Oi? Incessante a Deus, irmã? Perdão. Incessante a Deus a favor da igreja. A favor dele, Por parte da igreja a favor dele, Para entendermos melhor
os atos de Herodes e até mesmo o seu trágico fim, que nós vamos ver lá a partir do verso 20, é necessário nós conhecermos um pouco mais da história de Herodes. Quem era Herodes? Esse Herodes aqui, Herodes Agripa, ele era o rei da Judéia, Samaria, Galileia e Pérea. Se você pegar um mapa daqueles tempos, você vai ver que toda aquela região do Oriente Médio ali praticamente, né? Do sul ao norte, tudo era governado por ele. Ele era um rei, ele era o rei Herodes, né? E ele era neto do grande Herodes, de Herodes o Grande, e de Mariana, uma judia através da qual Herodes Agripa alegava ascendência judaica. Então nós estamos falando aqui de um descendente de judeu que estava governando sobre o seu povo, colocado ali pelo imperador, por César, o imperador. Ele era um ardiloso político que fazia questão de cumprir o cerimonialismo judaico. Então, se você vivesse naqueles dias, você veria Herodes sacrificando lá no templo, né, frequentando o templo, né, fazendo as ofertas, né, do cerimonialismo judaico. Além dele demonstrar o seu apreço por Jerusalém, né, ele tinha um cuidado especial com Jerusalém. Os líderes do judaísmo o viam não somente como um aliado, mas como um judeu mesmo, que cumpria as ordens da lei mosaica, como aqui está em Deuteronômio 17:19, que diz que o rei deveria ler uma cópia da lei todos os dias da sua vida, o que ele frequentemente fazia nas reuniões no templo, né? Então Herodes Agripa, esse Herodes aqui, Herodes Agripa, ele tinha toda a pinta de um judeu, todo um estilo de vida que fazia com que os judeus olhassem para ele com simpatia e apoiando ele, né? Ele sabia como usar a religião a seu favor, né? Ele usava a religião judaica a seu favor. E os judeus, então, por conta disso, apoiavam ele no seu governo, apoiavam ele ali e faziam com que ele tivesse paz, né? uma certa tranquilidade no seu reinado ali na Judéia, naquela região. No versículo 1 nós lemos que por aquele tempo ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. O objetivo dele era só torturar, só fazer mal aos cristãos. E fez também passar a fio da espada Tiago, o irmão de João, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então, ele mandou matar Tiago, irmão de João. Alguns irmãos, não sabemos quantos, foram presos. O apóstolo Tiago foi morto a fio da espada. E Herodes vendo que isso era agradável aos judeus, diz a Bíblia que ele prosseguiu prendendo também Pedro. E esses eram os dias dos pães ázimos, os dias da festa dos pães ázimos, que antecedia a festa da Páscoa, né? O apóstolo Pedro ele foi trancado no cárcere. A ocasião, diz Lucas, era o dia dos pães ázimos, a qual nos dias do Novo Testamento havia se unido à festa da Páscoa. Era uma logo depois da outra, né? A primeira a festa dos pães ázimos e em seguida a da Páscoa. A situação era muito difícil, pois, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, onde 4 soldados ficavam ali, a cada 6 horas era trocada a escolta, né? E assim, ficava o dia todo, a madrugada toda, o cárcere vigiado por 4 soldados. E Lucas faz questão de destacar isso, porque, como nós veremos mais à frente, a forma como Pedro foi liberto, para mostrar para nós que não foi não foi um descuido dos soldados, mas foi uma obra miraculosa de Deus, porque era impossível Pedro fugir da cadeia por conta própria, ele não conseguiria fugir. Até nós vamos ver outros detalhes importantes aqui, mostrando que não foi uma fuga, mas sim foi uma retirada. Deus retirou Pedro de dentro da cadeia.
Mas em meio a essa tribulação tão difícil, Deus fez-se presente ali. E nos diz o versículo 5, que Pedro estava guardado no cárcere. Observe como que Lucas faz questão de mostrar a situação difícil em que Pedro estava. Totalmente cercado, totalmente preso, não tinha como ele sair dali, né? Mas aí tem uma situação que muda totalmente a questão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava orando por Pedro. Como é maravilhoso e reconfortante quando nós estamos passando por uma situação difícil, ficarmos sabendo que a igreja está em oração por nós. Como é maravilhoso a gente ficar sabendo disso. Traz-nos um conforto tão grande saber que não estamos sozinhos, mas estamos nos corações e orações dos nossos irmãos que sofrem conosco. A intercessão, meus irmãos, semana passada até falávamos sobre isso. A nossa oração não move o braço de Deus. A nossa oração move o nosso coração em direção a Deus. Quando nós nos colocamos em intercessão por alguém, quando nós intercedemos constantemente por uma pessoa, nós passamos a nos preocupar com aquela pessoa. A dor daquela pessoa passa a ser a nossa também. A dificuldade daquela pessoa passa a incomodar o nosso coração. E a gente começa a pensar em meios de ajudar aquela pessoa. Mas quando a gente não tem recursos, quando a gente não tem meios, nós temos o principal, que é a oração. Quando nós nos colocamos em oração por alguém, intercedendo por alguém, além do nosso coração se dirigir em direção àquela pessoa, o nosso coração está se dirigindo para a vontade de Deus, está se movendo em direção da vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando nós oramos, pedindo algo que é da vontade de Deus, Ele nos atende. Isso é maravilhoso, é o que nós vemos aqui no texto. A oração e a intercessão devem ser práticas constantes em sua vida. Mas em tempos difíceis, você deve intensificá-la, né? No tempo de luta, no tempo de dificuldade, nós devemos intensificar a nossa oração diante de Deus. Você tem coberto com as suas orações aqueles irmãos que estão passando por algum momento difícil? Há pouco aqui nós mencionamos vários irmãos nossos passando por lutas, passando por dificuldades. Temos colocado os nossos irmãos em oração? Tem havido da sua parte oração incessante a Deus a favor dos seus irmãos que estão sofrendo, não somente com enfermidades ou em outras circunstâncias adversas, mas principalmente por causa do Evangelho? A nossa irmã Maiara, todo dia praticamente, ela coloca uma notícia sobre os missionários, sobre a igreja perseguida, a igreja que está sendo ameaçada, sendo atacada. Constantemente nós temos recebido notícias. Essa semana mesmo, lá na China, mais um grupo de cristãos católicos, padres e outras pessoas foram presos. Irmãos, o inimigo do comunismo não é o capitalismo, o inimigo do comunismo é o cristianismo. O comunismo se dá muito bem com o capitalismo. A China mesmo é um exemplo disso. É uma mistura de capitalismo com comunismo. Todo mundo que fala de comunismo é um capitalista enrustido. Todos os comunistas no Brasil que falam de comunismo e tudo mais são amantes do capitalismo e do que o capitalismo pode lhes dar. Mas o cristianismo não. O cristianismo é o grande inimigo do comunismo. Porque o cristianismo
A fé cristã põe o nosso coração na direção correta. E o comunismo e o próprio capitalismo mesmo também, que são materialistas, que são amantes do dinheiro, são inimigos da fé cristã. A diferença é que nós não vemos nenhum país capitalista perseguindo os cristãos como nós vemos nos países comunistas, né, que eles querem acabar com a religião, especialmente a religião cristã, para eles então poderem implantar o regime perverso deles, né? Bem, vamos em frente. Em tempos difíceis, a presença de Deus também se faz ver pela resposta divina às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Olha o verso 6 ao verso 12. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, lembra que ele queria apresentar Pedro na ocasião da Páscoa, né? Certamente ele queria fazer com Pedro o mesmo que foi feito com o Senhor Jesus, né? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha como que Lucas descreve a situação de Pedro. Soldados, trancado numa cela, com 4 soldados ali vigiando ele constantemente. Agora ele preso, acorrentado, entre 2 soldados, tinha soldado lá fora, 2 soldados ao lado dele, dentro da cadeia, e ele amarrado, né, acorrentado aos 2 soldados. Olha só como que um servo de Deus era tratado, como que os servos de Deus são tratados por esse mundo, né? Com coisa que Pedro era um criminoso, com coisa que Pedro era um assassino, um homem violento, né? Mas olha só como que eles estavam tratando Pedro. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. Abriu, né? Você imagina aquelas algemas pesadas, elas abrindo. O irmão aí que foi policial sabe muito bem como é que é uma algema. Imagina ela abrindo sozinha, né? E as algemas naqueles tempos eram argolas muito maiores, pesadonas, abrindo sozinhas, né? Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha só, a intervenção divina, como sempre, é tremenda. Ainda que às vezes a resposta de Deus venha a nós, uma coisa simples no dia a dia, mas não deixa de ser algo tremendo. É tremendo a gente pensar que nós conversamos com o Criador do universo e Ele nos responde. É maravilhoso a gente pensar nesse sentido. Sigmund Freud, ele dizia o seguinte, que os cristãos são lunáticos, os cristãos são esquizofrênicos, porque eles conversam com alguém que eles não veem e acham que esse alguém os responde. E eu, se eu tivesse a oportunidade, eu diria para ele justamente o contrário. É impressionante alguém dizer uma besteira desse tamanho, porque para mim o que é impressionante não é alguém conversar com alguém a quem ele não vê. Para mim o que é impressionante é eu conversar com alguém a quem eu não vejo, mas que eu sei que me ouve, e de fato ele me ouve, e de fato ele me atende. E esse alguém é nada menos do que o Criador do universo.
Isso sim me impressiona, né? A igreja estava em oração intensa a favor de Pedro. Haviam perdido Tiago e corriam o risco de perderem também a Pedro. E já estava tudo certo para a execução de Pedro, pois Herodes Agripa já tinha preparado tudo isso. E ele queria matar, né? Queria matar Pedro. Mas naquela noite, alta madrugada, mesmo estando acorrentado entre 2 soldados, a Bíblia diz que Pedro dormia. E aqui nós temos uma lição muito importante para nós, né? O coração de quem confia em Deus age dessa forma, descansa enquanto sabe que Deus está cuidando dele. Pedro dormiu porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Por que muitas vezes nós perdemos o sono? Porque nós deixamos de confiar em Deus, de saber que Deus está cuidando de nós. Sim, irmão? No versículo 8, no final, fala que disse o anjo: cinge e calça sandálias, versículo 3, versículo mais, põe a capa e serve. Tudo esse tempo põe a capa e serve, o veste de autoridade, segue, é isso? Oi? Segue. Essa é uma capa, né? Eles tinham como se fosse um sobretudo, né? Até o Senhor Jesus fala desse tipo de capa. Ele fala: se alguém demandar contigo a capa, deixa ele levar também a túnica, né? As vestes naqueles tempos eram assim: eles vestiam uma túnica, uma sobrepele, e por cima dela eles punham essa capa. Essa capa tanto servia para cobri-los do calor do sol, que ela é muito quente, como também à noite eles se enrolavam nela, se caso eles estivessem viajando. Tanto é que havia uma lei de Deus naqueles tempos, que a pessoa que tivesse que penhorar a capa dele para pagar uma dívida, quando chegasse à noite, ou a pessoa que pegou a capa em penhor, deveria devolver a capa para a pessoa que penhorou, para que ela pudesse passar a noite segura. Aí no outro dia seguinte ele vinha e dava a capa de novo para a pessoa em penhor, né? Porque a capa era um essencial para a sobrevivência da pessoa, né? Se fosse hoje em dia, seria a casa da pessoa, mais ou menos assim, algo de extrema importância. Mas essa capa aqui, né? Põe a capa e segue-me. Essa capa aqui veste a sua roupa, veste toda a sua roupa, né? É literal mesmo. Seria como se ele falasse para mim assim: pega a sua jaqueta e vão embora. Seria assim, né? É roupa mesmo ali, né? Naquele momento, eis porém que sobreveio um anjo, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, né? A luz foi tão forte, né? A luz tão forte daquele anjo, que iluminou toda a prisão, acordou somente Pedro. Olha que interessante. Ele tinha duas sentinelas, 2 soldados, uma de cada lado. E a luz acordou só Pedro, né? E não foi um facho de luz na cara de Pedro. A Bíblia diz que a luz iluminou a cela toda a cadeia. Mas os 2 soldados continuaram dormindo, né? Nos mínimos detalhes nós vemos a ação de Deus. Também fala que as cadeias caíram-lhe das mãos, né? Aquele anjo viera da parte de Deus e por isso mesmo desempenhou sua tarefa em plena luz e não na escuridão, como fazem os anjos das trevas, né? A ordem foi clara: levanta-te. E Pedro, então o anjo estava orientando Pedro, que estava confuso, né? Pedro estava confuso ali. Você vê que ele faz tudo que o anjo manda fazer, né? Ele obedeceu tudo que o anjo mandou ele fazer, mas ele só foi perceber que não era uma visão algum tempo depois, porque ele estava confuso, né? Pedro estava confuso e despertando, e deveria se despertar rápido e apurar seus sentidos o quanto antes, né? Outro milagre aconteceu ali: as cadeias se soltaram dos seus pulsos à voz do anjo. Quando o anjo disse, as cadeias caíram.
Não temos como explicar um milagre, né? Tão somente cremos que isso aconteceu dessa forma. Agora, como foi? É do jeito que está aqui. Agora, como foi que a cadeia se abriu sozinha, né? Por ordem de Deus. Não tem como a gente explicar. Mas foi assim que aconteceu, né? Muitas vezes a resposta de Deus nas nossas orações, nós jamais conseguiremos explicar também. Mas nós saberemos que foi Deus que agiu. Porque só poderia ser Deus agindo para acontecer o que aconteceu. Né? O anjo lhe deu mais uma ordem, mais duas ordens. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Né? Então ele devia cingir-se, né? Ele deveria pôr a túnica e cingir, passar um cinto amarrando essa túnica. Aí, depois, as sandálias nos pés, e depois ele tinha que pôr a capa, né? E seguir o anjo. E tudo o que o anjo lhe ordenou, Pedro obedeceu. Contudo, somente estava tentando compreender o que estava acontecendo, mesmo assim, ele obedeceu. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que lhe fazia por meio do anjo, o que se lhe fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, confuso, mas obediente. Não permitiu que a incredulidade tomasse conta de seu coração, pois bem sabia que a incredulidade pode se manifestar até mesmo diante de um milagre inquestionável. Irmãos, muitas vezes nós ficamos confusos com o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes é uma situação que pega a gente de surpresa e a gente fica confuso, a gente não consegue entender bem as coisas, a gente não consegue discernir muito bem o que é que está acontecendo, mas a gente sabe o que deve fazer, a gente sabe o que é a vontade de Deus para nós, Ele sabe como nós devemos nos comportar, e nós sabemos como Deus quer que nos comportemos naquela situação. A Bíblia fala para nós que nós devemos ser pacientes na tribulação, perseverantes. A Bíblia fala que nós devemos confiar em Deus em meio às situações da vida, mesmo que nós não compreendamos nada do que está acontecendo, nós devemos confiar e saber: Deus está no controle da situação e Deus sabe o que está fazendo conosco. Esses dias que a gente tem vivido aí dessa pandemia, volta e meia você conversando com um ou com outro irmão, volta e meia você vê as pessoas estão confusas, né? A gente não sabe o que fazer, a quem a gente deve ouvir, se é esse médico, se é aquele outro médico, se é alguém dizendo para tomar tal medicamento, o outro dizendo que não é para tomar, é alguém dizendo que máscara não resolve nada, outro dizendo que máscara é importante. Então a gente, né? E aí de repente essa enfermidade entra pela porta da nossa casa, pega um dos nossos, e a gente fica pensando: e aí agora, como é que vai ser? Irmãos, seja o que for que acontecer conosco, nós precisamos confiar em Deus, mesmo que a situação deixe a gente atordoados, nos deixe confusos, nós devemos confiar em Deus, ainda que as coisas não pareçam reais para nós, ou pareçam uma ilusão que seja. Deus é aquele que vê todas as coisas e sabe muito bem como agir em cada uma delas, e tudo ali está no controle de Deus. Pedro, ele estava confuso, mas ele não duvidou do que estava acontecendo. Se antes lhe parecia uma visão, ele obedeceu, ele foi cumprindo o que o anjo dizia, até que ele entendeu que não era uma visão, era algo real, né? Os dois juntos, né, o anjo e Pedro, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Aí, olha, a gente acha que portão automático é coisa dos nossos dias, né? Aí, ó, o primeiro caso de portão automático da história aí, ó. Só que esse não tinha controle remoto, né?
Mas aí, primeiro caso de portão automático da história está aqui. O portão se abriu automaticamente, né? Sozinho. Sozinho não, né? A gente sabe que foi a mão de Deus. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Né? Outros 2 milagres aconteceram aqui. As sentinelas não os viram e o portão de ferro, grande e pesado, se abriu automaticamente, sem o auxílio de mãos humanas. Geralmente esses portões precisavam de pelo menos 2 soldados para abrirem os portões tão pesados que eles eram. Porque eram portões para segurar gente que tentasse fugir da cadeia. Então não era um portãozinho como esse nosso aqui, que qualquer criança consegue abrir. Não, eram portões pesados. E o anjo, a Bíblia diz que o portão se abriu automaticamente ali na presença deles. Uma vez que eles ganharam a rua, o anjo se apartou de Pedro, e então Pedro, caindo em si, né, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes, da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Agora ele estava entendendo que aquilo ali era real, não era uma ilusão, não era uma visão ou um sonho, era real, né? Aquilo que antes lhe parecia um sonho ou uma visão, agora era visto como a mais nítida e límpida realidade. Assim, o agir de Deus na vida de seus filhos, assim é o agir de Deus na vida de seus filhos. É claro que Deus faz tudo conforme os decretos, seus decretos de sabedoria. Tiago não teve a mesma sorte que Pedro. Não foi liberto miraculosamente, pelo contrário. A Bíblia diz que ele foi morto a fio da espada. Um dos primeiros mártires ali da igreja cristã pelas mãos dos romanos e dos judeus também, né? Foi Tiago. Nós não sabemos por que Deus não preservou Tiago e preservou Pedro por mais algum tempo. Só sabemos que Deus aprove liberar Pedro, não só da prisão, mas também de toda a expectativa do povo judaico, ou de toda a intenção maligna do povo judaico para com os apóstolos. Foi servir Deus fazer assim, ou seja, o povo esperava pôr as mãos em Pedro para matá-lo, mas Deus o livrou. Mas por que Deus não livrou Tiago? Bem, Tiago, eu gosto de pensar diferente. Tiago não foi morto primeiro. Tiago recebeu primeiro a coroa da vida. Recebeu a coroa da vida primeiro, antes dos seus irmãos. A morte para o crente não é o fim. A morte para o crente é apenas uma serva de Deus levando o crente para os braços de Cristo. Ainda que a Bíblia diga que a morte é a nossa inimiga, sim, de fato, porque nós não fomos criados para morrer. Mas o servo de Deus, quando parte desse mundo, ele está indo para a casa do Pai. Quando a morte o vem buscar, não é ela que terminou com a vida dele. Ela apenas está cumprindo uma ordem que Deus deu a ela. Né? Obviamente a morte não é um ser, né? A morte não é um anjo, não é isso. Mas quando acontece a morte na vida do servo de Deus, Deus está levando o servo dele para junto de si. Pense nisso. No versículo 12 nós lemos que, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Suas palavras nos dão a impressão de que ele, embora estivesse em paz ali no cárcere, sabia que haveria de morrer também, tal como Tiago. Seu espírito estava preparado para se entregar ao seu Senhor, pelo seu Senhor através da morte,
mas agora, depois de tudo isso, ele entendera que Deus queria que sua missão continuasse por mais um tempo. Ele tinha de entregar-se ao seu Senhor por meio de sua vida. Ele estava disposto a entregar-se a Deus por meio da morte, mas Deus queria que Pedro ainda vivesse mais um tempo, e assim Pedro se entregou a Deus por meio de sua vida. É o que Paulo fala: estar com Cristo para mim é infinitamente melhor. Eu queria estar com Cristo. Eu queria estar com Cristo. Mas, se Ele me quer aqui, então eu vou viver. E o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas se Ele me quer aqui, eu vou viver para a glória dEle. Vou fazer de cada dia da minha vida um dia para glorificar a Deus. Ore sabendo que Deus responde às suas orações. Aqueles irmãos oraram e Deus respondeu, libertou Pedro da cadeia. Confie na sabedoria de Deus para lhe responder conforme a vontade dEle. Ele pode, só Ele pode realizar um milagre. Não porque você orou pedindo, mas porque Ele sabe se deve ou não fazer esse milagre. Tão somente aprenda a descansar em Deus, como Pedro fez. Mesmo estando sob terrível ameaça de morte, Pedro dormia ali na cadeia. Dormia. Essa é a atitude de alguém que confia em Deus. Eu descanso em Deus, por mais difícil que seja a situação que eu estiver vivendo, eu devo descansar em Deus e saber que quem cuida da minha vida é Deus. E Ele vai me dar os recursos para eu agir na hora certa. Pedro não podia fazer nada para sair da cadeia. Era impossível Pedro sair da cadeia, acorrentado com cadeias pesadas, com 2 soldados, um de cada lado, mais 2 do lado de fora vigiando ele. Um portão de ferro pesadíssimo que ele não conseguiria abrir sozinho. Estava escuro. Ele precisava de luz e a luz do anjo iluminou o caminho dele ali. Tudo o que Pedro podia fazer naquele momento era descansar. Descansar enquanto Deus cuidava da situação. E quando chegou a hora dele agir, ele agiu. Ele fez tudo conforme o anjo lhe ordenou. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus e aprender que descansar em Deus não significa inércia, não significa a gente ficar parado, de braços cruzados, sem fazer nada. Descansar em Deus significa não permitir que a preocupação tome conta do nosso coração, que a preocupação conosco mesmos tome conta do nosso coração. Descansar em Deus significa ter a paz que Ele dá para enfrentarmos as noites mais sombrias da nossa vida, os dias mais difíceis da nossa vida, e atravessá-los com paz em nosso coração. É maravilhoso a gente saber que tem uma igreja intercedendo por nós. É maravilhoso a gente saber que existem irmãos que não estão fisicamente conosco, mas em oração, espiritualmente, estão do nosso lado. É maravilhoso saber disso. Mas mais maravilhoso ainda é saber que nós temos um Deus nos céus que ouve a nossa oração. Nós temos um Deus nos céus que se importa com a nossa situação e faz com que todas as coisas na nossa vida concorram para que o propósito dele se concretize em nossa vida, o propósito de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus em nosso caráter.
Que Deus nos dê a sabedoria e a serenidade de Pedro no meio das lutas dessa vida. Que Deus nos dê sabedoria para enfrentar esses tempos difíceis que podem e que sempre vêm e batem à nossa porta. Que a exemplo de Pedro nós possamos confiar em Deus e descansar, mesmo quando o momento não é para descansar, o momento é tenso, o momento é difícil, que possamos experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o nosso coração. Nós vamos parar aqui no verso 12. Semana que vem eu continuo com vocês a partir do verso 13. Mas, irmãos, confiemos no Senhor. Confiemos neste Deus maravilhoso que tem cuidado de nós e tem nos sustentado. Não são as circunstâncias que determinam a nossa vida. Se não são as circunstâncias que determinam a nossa vida, as circunstâncias também não deveriam determinar as nossas ações. Se as circunstâncias não determinam a nossa vida, e de fato elas não determinam, também não deveriam determinar as nossas ações e as nossas reações. Eu fiquei desesperado por causa disso. Não, você não ficou desesperado porque a situação é desesperadora. Você ficou desesperado porque você não esperou em Deus, não descansou em Deus. Eu fiquei furioso, fiquei nervoso, eu cheio de raiva, explodi de raiva porque tal coisa aconteceu. Não foi porque tal coisa aconteceu a você, foi porque você quis explodir-se e expandir-se na sua raiva, na sua ira. Como a gente estava falando agora há pouco, aqui antes do nosso estudo, estava conversando aqui com o presbítero Rogério e o diácono Ricardo, ainda que as companhias de um jovem possam desvirtuá-lo, possam levá-lo para caminhos errados, mas foi decisão dele. Se existe alguém que influencia, é porque existe alguém que permite ser influenciado. E nós somos influenciados por aquilo que nós gostamos. Por isso que se o nosso prazer estiver na lei do Senhor, e na lei do Senhor nós meditarmos dia e noite, nós seremos constantemente não só influenciados pela palavra, mas seremos dirigidos pelo Espírito Santo e transformados pela palavra de Deus. Quanto mais enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, mais nítida será aos nossos ouvidos a voz do Senhor, mais nítido será aos nossos olhos o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude e vivamos cada momento da nossa vida para a glória do nosso Deus. Semana que vem continuamos a partir do verso 13. Até a semana que vem, então.